Bom dia a todos, paz seja convosco, amém? É um prazer mais uma vez estar aqui, compartilhando a palavra de Deus na EBD, amém? A EBD da Sala dos Homens, do dia 1 de novembro de 2020. Vamos então ao início da nossa aula, amém? Antes de começarmos, como de praxe, mas é uma boa prática, vamos começar com uma boa oração. Também aproveitar e consagrar as nossas ofertas a Deus. Coloque a sua mão, apresente a sua mão aos céus, a Deus, e peça a bênção dele sobre a sua vida, peça a bênção dele sobre esta aula e sobre tudo aquilo que vamos ouvir, falar, compartilhar. Amém? Senhor, obrigado, Deus. É um privilégio, ó Deus, ó Papai, Senhor, poder, ó Pai, estar aqui, ó Deus, à frente, ó Deus, desta aula, ministrando, ó Deus, este ensinamento. Espero, ó Deus, ó Papai, que o Senhor, ó Deus, ó Papai, descarte tudo aquilo, ó Deus, ó Papai, que vem de mim, ó Deus, e substitua por tudo que vem do alto, que vem do Senhor, Pai. Que ao abrir a minha boca, ó Deus, o Senhor fale, o Teu Espírito Santo fale, o Senhor edifique os corações, o Senhor abençoe cada ouvinte, cada vida, ó Deus, que vai estar, ó Deus, recebendo, ó Deus, ó Papai, a Tua palavra, ó Deus. Nos dê uma aula, ó Deus, ó Papai, que edifique e ensine as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Eu aproveito, ó Deus, e oro, colocando diante do Senhor a minha oferta pessoal. Peço a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, recebe, Deus, com o Senhor oferta, a mão de cada um que está, ó Deus, em obediência à Tua palavra, está, ó Deus, ó Papai, se apresentando ao Senhor. Visita, ó Deus, cada lar, cada, Deus, ó Papai, trabalho, que o Senhor abençoe, prospere, repreenda o devorador, nos ensine, ó Deus, como sermos, ó Pai, mordomos fiéis das Tuas finanças, Pai, nesta terra, em nome de Jesus, Pai. Muitos estão, ó Deus, levando a sua oferta no culto, ó Deus, presencial. Outros estão, ó Deus, ó Papai, depositando, transferindo diretamente para a conta. Que o Senhor, ó Deus, ó Papai, abençoe cada vida, Senhor, meu Deus, ó Papai. Que Deus tem se mantido fiel, mesmo na pandemia, nessa, Deus, ó Papai, situação, ó Deus, remota, de estarmos remotos, ó Deus, nos lares. Que o Senhor, ó Deus, ó Papai, nos abençoe, nos mantenham firmes, ó Deus, ó Papai, cumprindo, ó Deus, ó Papai, as boas práticas que temos aprendido, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar. O texto que a gente vai dar uma esmiuçada agora, é Jeremias 33, do versículo 1 ao 3. Abra a tua Bíblia, abra a palavra de Deus. Eu vou estar lendo aqui no slide, por mera conveniência aqui, mas abra a tua Bíblia e vamos ler juntos, amém? E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É um texto bastante conhecido, eu vou estar explorando um pouco mais daquilo que Deus falou ao meu coração. Eu dei um nome nessa aula de O Homem Procura, Deus Fala, Deus Ensina, Deus Mostra, Deus Cuida. Então, vamos analisar então um pouco o texto. Eu quebrei, como de praxe que eu costumo fazer, eu quebrei o texto em alguns pontos para a gente estudá-lo. Veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez. Aqui a gente entende 2 pontos, Deus falou ao meu coração 2 pontos. A palavra do Senhor já havia vindo a Jeremias uma primeira vez ou outras vezes. Então, se é a segunda vez, já houve outras vezes, Deus falando, pelo menos mais uma. Mas eu vi no texto vários pontos, em alguns textos até anteriores, a colocação de que Deus falou algumas vezes, Outro ponto aqui, Jeremias já buscava a presença de Deus e por isso Deus falava com ele. Então, Deus estava falando no mínimo uma segunda vez com Jeremias. Significa que Jeremias o buscou anteriormente também. Então aqui mostra o quê? Um hábito em procurar a Deus, um hábito em buscar a Deus.
podemos entender que Jeremias, como profeta, tinha o hábito de buscar a Deus, de procurá-lo. E Deus, por sua vez, falava com o profeta, respondia ao profeta. Né? E por causa desta busca, a palavra do Senhor chegava então até ele, até o profeta. Né? É importante aqui a gente perceber, ou seja, que quando o profeta buscava a Deus, Deus estava presente, ouvindo quando o profeta o procurava. E depois Deus então o respondia. Então assim, Deus ele está, os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas, sobre a igreja. Deus está procurando, Deus está olhando, Deus está acompanhando as nossas vidas. Amém? Parece um pouco óbvio, mas os detalhes são importantes, né? Se o crente não procurar a Deus, como poderá ouvi-lo? Se eu não procurar a Deus, como é que Deus vai responder para mim alguma coisa? E ainda que Deus resolvesse falar, né? Não, peraí, tá bom, vai, eu vou falar lá com o Jaci, ele não está me procurando, mas eu vou falar com ele. Será que mesmo se Deus fizesse isso, né, eu conseguiria ouvi-lo? Eu estaria prestando atenção em Deus para ouvir a voz dele? É uma pergunta para a gente meditar. Então, assim, a busca, a procura tem que partir do crente. Né? O crente ele deve procurar a Deus, porque dessa forma ele vai estar atento. Se ele está procurando, ele está atento para encontrar. Agora, se eu estou desatento, se eu estou ali, não estou buscando, não estou procurando, estou desatento, não estou prestando atenção, Deus até pode falar e eu não vou ouvir. E quando eu digo ouvir, não é, né, não é escutar. Fui no culto, escutei tudo que o pastor falou. Né? A gente vai ver mais à frente a questão do ouvir aqui. Em uma conversa, os pontos-chave são falar e ouvir. Não existe uma conversa de uma pessoa só. Né? Aí não é um diálogo. Né? Quando a gente fala, se eu vou falar, né, e não ter ninguém para responder, não vai ter nada para ouvir. Então, assim, é importante eu entender, assim, numa conversa tem que ter dois interlocutores, o que fala e o outro ouve, e quando esse outro fala, eu também ouço. Né? Então, em uma conversa não adianta eu falar e depois não querer ouvir também, né? Não prestar atenção ao que a outra pessoa vai responder. Isso acontece às vezes quando a gente está nervoso, brigando, né? Discutindo. Às vezes a pessoa está falando, você está na ira, acaba não prestando atenção. Mas eu não estou dizendo nestas situações, eu estou dizendo numa conversa normal, né? Você vai falar e vai ter outra pessoa para ouvir. E quando essa outra pessoa falar, você também tem que parar e ouvir. Se você não parar para ouvir, não prestar atenção, o diálogo não vai ser legal. Uma conversa básica, então, nos moldes corretos que eu estou explicando aqui, implica em falar, ouvir com atenção, aceitar o que se ouve ou argumentar. Ou seja, continuar a conversa. Às vezes tem isso, né? Eu ouvi, não concordei, de uma maneira, não estou dizendo aqui briga, discussão, eu estou dizendo a conversa flui, o vai e vem, o vai e vem, o vai e vem. Então aqui o crente precisa, portanto, buscar a Deus. Essa conversa ela precisa existir. Um outro trecho aqui da palavra fala, né? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aqui eu quis separar aquilo que Deus falou ao meu coração, né, em 4 pontos. Quebrei, né, mais 4 pontos, que é o clamar. O clamar vem do crente. Essa é a parte do crente. Aqui eu estou separando os papéis. O responder, a resposta ela vem de Deus. Esta é a parte de Deus. O crente clama, Deus responde. Anunciar as coisas grandes e firmes é um outro ponto que, né, o anúncio vem de Deus. A declaração, isso é a parte de Deus também. Que não sabes, o ponto 4, a revelação daquilo que eu não sei,
também vem de Deus. É Deus quem revela as coisas que eu não sei. Então, não há nada oculto para Deus. Então, Deus ele traz a revelação. Também é parte de Deus. Percebam que dos 4 pontos, somente um ponto é do crente, que é clamar. Os outros 3 é Deus quem faz. Então, chamei o slide aqui de parte do homem, parte de Deus. Então, cada um com o seu papel. E aqui a gente vê claramente que a procura por Deus vem em primeiro lugar. Então, o clamar, clama a mim. Depois eu faço o restante das coisas, diz Deus. Né? Busque a Deus, clame a Ele, procure-o. E desta maneira Deus vai responder, vai anunciar, vai revelar, vai direcionar, vai falar, ensinar, mostrar, vai cuidar. Deus ele vai cuidar de nós desta maneira. Aí eu também fui procurar, né, o que é clamar. Eu sei que já houve explanação sobre isso, mas eu acho que é muito válido reforçar aqui. Olhando o significado próprio da palavra, né, nós temos aqui dizer em alta voz, gritar, bradar, exclamar. Não é aquela oraçãozinha que, poxa Deus, né, abençoa o meu papá, né, abençoa o meu dia, em nome de Jesus, amém. Não, clamor ele é o quê? Né? Fazer uma oração em alta voz, gritar, bradar, exclamar, protestar com veemência, reclamar, vociferar. Então, muitas vezes a gente está lá colocando as nossas reclamações diante de Deus, e isso é feito o quê? Isso é um clamor quando a gente o faz com veemência, com força. Quando realmente buscamos a Deus desta maneira, né? Eu fui, né, olhando o significado disso, eu falei, puxa, quando é que eu já clamei a Deus, né? Por qual situação, quando foi a última vez? Então, normalmente, né, será que as nossas orações, né, elas são realmente clamores diante de Deus? Há de se meditar aí. Eu fiz as minhas meditações, encontrei algumas das minhas culpas, em outros pontos, poxa, legal, fiz direitinho, aqui deixei, falhei. Assim, é algo para se meditar e olhar para si próprio e ver, estamos fazendo direito, né? E aí eu coloquei essa pergunta, né? Quando realmente buscamos a Deus dessa maneira? Infelizmente, né? Nós crentes só clamamos quando a casa já caiu. Me perdoe o termo, né? Mas quero dizer assim, muitas vezes a gente clama a Deus quando o negócio já está péssimo, a situação já está horrível, ruim. Né? E muitas vezes é nessas horas de desespero que a gente resolve parar e falar, Senhor, eu preciso clamar. E não sei se é vontade de Deus, e eu sei que não é, que a gente faça isso só em tempos de desespero. Né? A gente aprendeu aqui em outras aulas a questão do plantar e do colher. Né? Então, no momento que está bom, mantenha o clamor. No momento que está ruim, clame mais ainda. Então, é importante a gente ter uma vida de equilíbrio. Amém? E aqui eu coloquei que isso é um dos maiores fracassos do crente, um dos meus maiores fracassos. Aí eu estou falando de mim. Eu gosto muito de me analisar e eu faço isso com transparência até, para que não haja uma falsa idolatria. Né? Às vezes os crentes idolatram o pastor, o professor, ou aquele irmãozinho, e na verdade nós somos pecadores, somos falhos. Né? Eu tenho fracasso, sim, com certeza, e eu reconheço a falta do clamor, muitas vezes, me leva ao fracasso na minha vida cristã. Então, não clamar a Deus, não prestar atenção ao que Deus está falando, e também, portanto, não ouvir a Deus. Esses são os fracassos. A gente não clama, Deus não fala, ou mesmo Deus falando, a gente não ouve, e por não ouvir, a gente não pratica, né? E quando não ouvimos, não temos sequer condições de praticar. Sabe quando...
Me lembro de um episódio de um desenho animado, né, Os Simpsons, num episódio bobo, mas faz parte, né, do contexto aqui, onde que tem vezes que a pessoa está falando com você, nesse episódio, o pai falando com o filho e o filho ouvindo blá 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 blá. Por quê? Porque não estava prestando atenção. Isso acontece às vezes com a gente. Estamos ouvindo coisas, mas não estamos atentos, estamos prestando atenção. E aí não é possível de praticar aquilo que a gente não assimilou. E quando eu digo ouvir, não é participar do culto, ouvir a pregação. Nossa, não faltei um culto esse ano, né? Assisti todos os cultos, tá? E, né? Não é só isso. É dar ouvidos. Ouvir é dar ouvidos, ou seja, ouvir e praticar, né? Quando eu dou ouvidos, significa que eu estou parando para prestar atenção, dando crédito àquela pregação, àquilo que eu estou ouvindo, e realmente tornando em ação na minha vida. Então, se não há clamor, não há resposta de Deus. Se não há resposta de Deus, também não há direção de Deus. E se não há direção de Deus para a vida do crente, andamos às cegas e aí o inimigo deita e rola. E lá a Bíblia fala em Oséias 4,6, a partezinha A lá, o meu povo foi destruído ou perece porque lhe faltou o conhecimento. Porque falta o quê? Conhecimento, entendimento da palavra de Deus. Então, o meu povo perece por falta de conhecimento. E o conhecimento não é só de ouvir falar, né? Ouvir no sentido de escutar. Ah, eu escutei algo. Não. Conhecimento vem da prática, da ação em nossas vidas. Ação é essa de praticar. E quando a gente pratica, há também eu chamei de ação, mas há uma reação. E esta reação, ela transforma as nossas vidas. É uma, né, a ação que esta prática causa em nossas vidas. A transformação. Sem essa transformação, não é possível dizermos que conhecermos algo. Né, eu coloquei um exemplo aqui secular, né? Um profissional só pode ser chamado de profissional depois que ele coloque em prática os conhecimentos que ele adquiriu. Não é porque ele leu um manual, fez um curso, pegou um diplominha, um certificado, olha, parabéns, você passou. Passou o quê? No curso, na teoria. Né? Nesse ponto ele pode até ser chamado o quê? De aprendiz, não profissional. Né? Porque ele não tem experiência, né? Ele nesse momento ele está aprendendo, se desenvolvendo, estudando, mas é a prática que dirá se ele realmente adquiriu o conhecimento daquela profissão, se ele adquiriu o que? A experiência. Portanto, o povo de Deus perece pela falta de aprender na prática, aprender pela prática da palavra de Deus. Então, muitas vezes nos falta isso, porque a gente não pratica. Aqui eu quero falar um pouco, até de um ponto que o pastor Hildo enfatizou, que muitas vezes a gente clama para a pessoa errada. A gente vê isso até em algumas práticas de igreja, né? Confessionário, né? Eu vou lá e me confesso, eu clamo, né, a uma pessoa, a um padre, ou mesmo os crentes fazem isso, né? Vai lá e acaba clamando, né? Procurando o pastor, os irmãos, parente, amigos. Então a gente às vezes conta os nossos problemas para todo mundo, né? E muitas vezes, né, a pessoa mais certa de ouvi-los fica de lado, né? Então às vezes contamos os nossos problemas para todo mundo, menos para Deus. E o fato de não clamarmos a Deus é o problema de não alcançarmos as vitórias, as coisas em Deus. Então a gente, né, nós não muitas vezes ouvimos, mas não entendemos. Ouvimos, mas não praticamos. O entendimento só vem com a prática. Então esse ouvir aqui, né, do final do slide, ele está numa figura mais do escutar. Eu ouvi tudo que você falou. Aí, o que você compreendeu? Poxa, não entendi nada. Não, a pessoa que não entende, né, muitas vezes porque ela não ouviu com atenção, não deu crédito, não deu ouvidos, ela pouco vai ter a praticar. Os planos de Deus não podem ser compreendidos pela nossa inteligência humana.
Então, muitas vezes a gente quer, né? Aqui esse trecho eu anotei da pregação quando eu ouvi, né, do pastor Hildo, que às vezes a gente quer interpretar as coisas no nosso entendimento humano, nossa inteligência. E a fonte é Deus. Por isso a Bíblia fala, né, clama, né, o Deus ele fala, clama a mim. Porque é Ele quem vai responder. É Ele quem vai anunciar coisas que eu não sei, que eu não conheço, coisas além do que eu sei, além da minha mente pequena humana. Então, o entendimento deve vir diretamente do alto. Aqui esse slide eu chamei de pequenas grandes coisas. Foi mais um ponto, né, que o pastor ele enfatizou em relação às coisas grandes de Deus. Às vezes a gente imagina, poxa, coisas grandes de Deus, não, mas eu não vou estar inserido, eu não estou inserido nessas coisas grandes de Deus. Isso aí são para os grandes homens de Deus. Mas o fato, há um entendimento errôneo aqui, o pastor estava corrigindo isso durante a pregação, que as coisas grandes que Deus quer fazer são compostas por várias coisas pequenas e importantes, que quando praticadas alcançamos aquilo que Deus tem para a situação, as tais coisas grandes e firmes de Deus. Então as coisas grandes de Deus estão, portanto, ao alcance de pessoas pequenas como eu e você que está me assistindo, está ouvindo, né, esta aula, assistindo essa aula. Então, veja na nossa própria igreja, né, nós temos departamentos, equipes, né, de cada evento, para cada situação na igreja. Então, assim, é a soma de né, de pequenas pessoas, de pequenos grupos, melhor dizendo. Eu estava tentando evitar essa palavra grupo, mas vamos lá. São grupos separados, equipes em separado, mas que quando juntas tornam um resultado grandioso. Então a nossa igreja é um bom exemplo disso. Nós temos os obreiros, nós temos os líderes de célula, nós temos os diáconos, nós temos o pastor, nós temos ali pessoas que ajudam em eventos em separado, pessoal da cozinha, equipe de dança, equipe de louvor, pessoal que cuida do som, ou seja, pequenas partes, pequenas, né, coisas, né, eu vou chamando de coisas, mas só para exemplo, que é bater com o slide aqui, né, comparado com o slide. Coisas pequenas, ou seja, pequenas equipes, mas que juntos formam tudo aquilo que a gente vê. O culto ele não acontece se um monte destas pessoas, destas equipes não estiverem trabalhando juntos. Praticar, ganhar experiência, viver os milagres. Eu coloquei esse título no slide, eu vou explicar a correlação disso com o que eu coloquei aqui. Mais um ponto que o pastor Hildo reforçou, 3 coisas muito importantes para o crente, que é ouvir, aprender e ver. Ouvir a Deus, porque Deus ele sempre fala. E ouvir a Deus é isso que traz a convicção. Quando eu consigo ouvir a Deus, aquilo me dá a fé, me dá a convicção, me dá a certeza. Então Deus ele fala diretamente comigo. Ou seja, eu tenho condições de ouvi-lo. Deus ele fala diretamente com você. Você tem condições de ouvi-lo. É importante sabermos disso. A fé vem pelo ouvir, né? E aqui está o versículo que fala isso, né? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E a convicção vem por isso, né? O despertar vem por isso. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vem primeiro você ouvindo, né? Você aprendendo. Né? O segundo ponto, aprender com Deus, porque Deus ele é mestre. Deus ele tem muitas coisas para ensinar. No aprender de Deus, o crente recebe, então, sabedoria. Quanto mais eu aprendo com Deus, mais eu alcanço sabedoria. E, por último, o terceiro ponto é ver. Vendo a Deus, porque Ele mostra. No ver de Deus, o crente recebe visão. O crente sabe onde ele deve andar, né? Ele recebe clara direção de Deus quando ele está olhando para Deus. E Deus ele se mostra, Deus ele mostra através da sua palavra. Amém? A correlação
do que eu coloquei aqui no título do slide, praticar, ganhar experiência, viver os milagres, vem agora na segunda parte. Essas 3 coisas precisam fazer parte de mim, do meu dia a dia, né? Parte da vida do crente, que é, né, as 3 coisas que acabamos de ver no slide anterior. Então são estas coisas que fortalecem a vida do crente, são estas coisas que trazem as experiências com Deus. Aí o que vem a correlação, dar ouvidos, praticando aquilo que Deus fala. Então ponto 1, Deus fala. Ganhar experiência, aprendendo aquilo que Deus ensina com a obediência e a prática, ou seja, quando eu obedeço e pratico aquilo que Deus está me ensinando, eu ganho experiência. E por último, viver os milagres, vendo tudo que Deus está fazendo pelo caminho na minha vida e através da minha vida, né? Eu coloquei aqui através da vida, na vida e através da vida do crente verdadeiro, né? Então, não necessariamente na minha vida. Quando eu acerto, né? Quando eu acerto, eu consigo ver estas coisas. Quando eu falho, eu fico à margem daquilo que Deus esperava de mim, daquilo que Deus gostaria de fazer através da minha vida. Espero que esteja claro, né? Se eu acabei confundindo mais aí, o bom do vídeo é dar uma pausa, volta um pouquinho, ouve de novo, né? Para ficar um pouco mais claro. Mais um ponto aqui que o pastor explicou, fala das peças importantes das mãos de Deus, né? E o crente, ele é uma peça importante nas mãos de Deus. Eu preciso entender que né, você que me assiste, nós somos peças importantes para Deus. Mas é importante a gente saber que você como indivíduo, é uma peça apenas, né? E existem então milhões de outras peças também importantes para Deus. Então, quando estas peças que estão clamando se juntam, é onde, né, Deus ele quer realizar. Então, quando clamamos, Deus junta várias peças importantes que estão clamando para realizar as grandes coisas que ele quer fazer. Então, aqui há um mover de Deus, algo que Deus quer realizar, mas Deus não usa uma peça individual. Pegando o exemplo da igreja ali, já imaginou se o pastor tivesse que cuidar do som, fazer o louvor, manter a igreja limpa, servir, tá lá intercedendo, pregando, fazendo todas as coisas? Não, Deus ele não trabalha desta maneira, e para nós seria muito difícil, muito complicado, se não impossível para o homem. Nós somos limitados. Então Deus, ele na verdade, ele está buscando várias peças para que juntas ele possa usar para o mesmo propósito, para coisas grandes que ele quer fazer. E quando não clamamos, ficamos fora do mover de Deus e daquilo que ele está realizando. Então, isso acontece nesse exemplo que eu falei também. Há muitas pessoas há 10, 20, 30 anos na igreja e que acaba, infelizmente, não se envolvendo com nada. Eu não estou dizendo também no fazer algo dentro da igreja. Não se envolve muitas vezes na intercessão, na oração, na participação ativa do culto. Tem uma campanha X, não participa. Tem algo para fazer, não participa. Enfim, não se engaja em nada. Então, este crente, ele está o quê? Ele não tá fazendo parte do mover de Deus, daquilo que Deus quer fazer. Ele vai ficar à margem daquilo que Deus quer realizar. Então, quando não clamamos, ficamos fora desse mover. Amém? Eu estou aqui traduzindo, correlacionando com esse exemplo da igreja, mas voltando à palavra, né, chave, que é o clamor. Né? O clamor, ele traz para a gente o que? A oração a Deus, o falar com Deus. Então é o jeito também, não só do fazer, mas eu preciso consagrar a Deus, preciso clamar a Deus para que Ele então me dê a direção de como fazer,
como realizar as coisas. Ele então vai me usar a partir do meu clamor. O crente, portanto, de vez em quando ele se mostra uma peça. Aqui eu coloquei um trocadilho para a gente entender, né? O crente às vezes ele se mostra uma peça quando usado por Deus, uma peça importante, valiosa nas mãos de Deus, mas umas vezes nós crentes nos mostramos uma peça quando a gente resolve ficar fora desse mover de Deus, uma peça quando a gente acaba fazendo aquilo que Deus não quer, fazemos tudo errado, ficamos fora do mover de Deus. Aí eu coloquei esse trocadilho, né? Às vezes a gente é uma peça, uma peça que Deus não pode usar. Então é importante a gente entender que Deus ele espera que sejamos peças valiosas, preciosas e disponíveis nas mãos dele. E para isso tem que haver o que? Clamor, envolvimento. Amém? Aqui eu coloquei algumas frases para meditarmos, né? Legal, clamei a Deus, né? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei grandes coisas e firmes, né? Eu clamei, Deus falou, eu ouvi. E o que eu devo fazer então com aquilo que eu ouvi, com a resposta que Deus me deu? Né, o que eu, como crente, tenho que fazer quando eu ouço, né, quando eu ouvir, melhor dizendo, Deus falar? Como devo me posicionar quanto a Deus anunciar as coisas que Ele tem para mim, as coisas que Ele quer que eu faça? Qual é o meu papel como filho de Deus quando Deus revelar coisas a mim, coisas que eu não sei, né? Falo, puxa, revelei, descobri, ouvi uma palavra hoje, o culto maravilhoso, houve uma revelação tremenda de Deus. O que eu devo fazer quando eu tenho isso, quando eu recebo isso de Deus? Né? Muitas vezes, se eu praticasse 10% de tudo que eu já ouvi de culto nos 20 anos que eu estou no aprisco, eu seria muito mais próspero em Deus. Então, não sejamos hipócritas em achar porque a gente é crente, porque eu estou fazendo a aula da IBD, você está ouvindo, eu estou participando, então a gente está, né, nós estamos num patamar melhor ou maior, né? Veja bem, né? Nós somos falhos, pecadores e muitas vezes estamos devendo mais do que aqueles que não conhecem a Deus. Porque a Bíblia ensina que aquele que, aquele a quem muito lhe é dado, muito também lhe é exigido. Né? Eu, por conhecer mais, sou muito mais exigido muitas vezes, não digo eu já sei, mas o crente, por conhecer mais do que aquele que está lá fora, deveria, né, ele é muito mais exigido e deveria praticar muito mais do que aquele, né? E muitas vezes a gente olha com um olhar de superioridade. Não é isso, esse slide aqui que eu estou colocando é para nós meditarmos, olharmos para nós mesmos, né? O que eu tenho feito com aquilo que eu tenho ouvido de Deus, né? Qual o meu papel, o que eu tenho que fazer com isso, né? São algumas perguntas para meditação. E aqui a gente, de novo, um reforço. Não confundamos, né, ouvir com escutar. Eu escuto e posso descartar aquilo que eu escutei. Ouvir é mais profundo. Dar ouvidos é ouvir, entender, aceitar e praticar. Então, é importante cumprir esses passos, né? Todo o cuidado de Deus em falar, ensinar, mostrar, depende de uma ação do crente. O crente precisa clamar a Ele, precisa estabelecer um relacionamento com Deus, precisa procurá-lo. E durante esse relacionamento, depois dessa procura, eu preciso atender ao que Deus me pede. Né? Deus ele fala porque Ele quer ver o que? Uma prática da nossa parte. Como falta prática em nossas vidas. Né? Eu vou falar na minha, né? Corrigindo aí, como falta prática na minha vida. Por quê? Porque muitas vezes a gente ouve, participa, mas a gente realmente não pratica, não põe em prática. E isto é perigoso. E como é que eu devo buscar a Deus, né? Como eu devo buscar ao Senhor? A resposta
está lá num texto também de Jeremias 29, de 11 a 14, né? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Aqui fala, né, a parte de Deus. Deus ele está se mostrando, olha, eu estou disponível, eu tenho pensamentos, né, eu tenho bons pensamentos de vós, né, a meu respeito. Estou aqui para você me procurar. Aí vem o trecho: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E aí Deus ele também continua: e serei achado de vós, diz o Senhor. E aí tem o trecho, aí você pode ler um pouco depois, o ponto que eu queria destacar é essa parte aí que eu coloquei até em negrito. Eu devo buscar a Deus com inteireza de coração, com verdade, reconhecendo quem eu sou, quem Deus é, e reconhecendo o que eu represento e o que Deus representa. Né? Aqui eu reforço a questão que eu estava falando agora há pouco, que é muitas vezes o crente, aceitei Jesus, agora tô indo na igreja, coloquei um terninho bonito de crente, aí já começa a olhar todo mundo com superioridade. Os meus amigos, os meus parentes que não conhecem a Jesus, não conhecem a Deus, já começam a olhar com olhar de superioridade. E isso é hipocrisia. Nós somos tão pecadores quanto eles, né? O crente de verdade, ele tem que ter um olhar acolhedor, amoroso. Agora que você conhece Jesus, agora que você vai o quê? Se preocupar em dar bom testemunho e ser um exemplo de vida para as outras pessoas. Nem sempre conseguimos, mas é isso que Deus espera. Né? O nosso olhar não deve ser olhar de julgamento, deve ser olhar acolhedor. Né? Acabei misturando um pouco as coisas, mas é um pouco o que Deus falou ao meu coração. Né? A gente tem que buscar a Deus com verdade. A gente não tá no patamar de bam. Somos pecadores. Então a gente tem que saber onde estamos e onde Deus está. Isso é buscar com inteireza de coração. E não me achando tanta coisa, pois não o sou, mas também não me depreciando a ponto de tentar enganar a Deus. Ai, Deus, eu sou miserável, pecador. Somos mesmo, mas se isso não for verdade, se eu não penso isso de mim, e eu estou dizendo isso para Deus, isso é mentiroso. Então, devemos nos achegar a Deus de maneira clara, consciente e verdadeira. Uma maneira racional, como diz em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, né, buscar a Deus com verdade, de verdade. Amém? Já estou encerrando aqui, já estourei o tempo aqui, mas eu espero que essa aula tenha edificado, né, o seu coração. Acabei dando uma passeada nos pontos principais que o pastor enfatizou no culto e também colocando aquilo que Deus falou ao meu coração enquanto estudava essa palavra. Amém? Fecha os teus olhos agora, vamos orar a Deus, vamos pedir a bênção de Deus para as nossas vidas, que essa aula ela edifique realmente as nossas vidas, os nossos corações, que aprendamos que precisamos buscar a Deus, clamar a Deus. É com Deus que meu negócio tem que ser com Deus. Eu preciso falar mais com Deus, preciso me relacionar mais com Deus, eu preciso estar mais ligado a Deus. Isso precisa acontecer, senão a vida do crente não prospera. Ficamos fora de tudo que Deus tem para realizar em nossas vidas e através de nós. É importante a gente pensar nisso e buscar acertar estas coisas na nossa vida pessoal. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo, ó Deus, e te agradeço, Pai, pelo privilégio, ó Deus, ó Papai, de estar passando essa aula, de estar compartilhando a Tua palavra.
Deus, eu peço a Ti, Senhor, conserta, Deus, na minha vida, na vida de cada um que está assistindo essa aula, Deus. Conserta, ó Deus, ó Papai, aquilo, ó Deus, ó Papai, aquilo que está errado, Deus. Muitas vezes, ó Deus, ó Papai, as nossas práticas mais nos afastam do Senhor do que nos aproxima. E queremos, ó Deus, eu quero, ó Pai, em nome de Jesus, estar mais ligado ao Senhor, mais próximo do Senhor. Me ajuda, ó Deus, ó Papai, a fazer a minha parte corretamente e que o Senhor, ó Deus, possa nos amparar, ó Deus. Que o Senhor, meu Deus, possa continuar falando, nos ensinando e nos fazendo ver, enxergar, ó Deus, ó Papai, o Senhor, ó Deus, em meio aos nossos dias, aos nossos caminhos, em meio às nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Não nos deixe, ó Deus, à margem, ó Deus, daquilo que o Senhor quer realizar. Que o Senhor, meu Deus, me inclua-nos, ó Deus, ó Papai, Senhor, naquilo que o Senhor quer realizar, Pai. Em nome de Jesus, Deus, ensina-nos, Pai, abençoa-nos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Espero que você continue refletindo nessa aula. Um bom domingo. Deus te abençoe. Amém.